Fala galera, beleza? Vitor aqui. Eu sou desenvolvedor aqui na Holanda, tenho 18 anos, não tenho faculdade e eu quero conversar um pouco com vocês sobre layoffs, ChatGPT e o mercado da programação. Eu tô um pouco sumido aqui porque eu fui roubado, furtaram meu celular, então eu não tinha um celular bom pra gravar nem pra editar os vídeos e agora eu comprei um novo, que é o que eu tô gravando o vídeo agora. Eu queria começar falando com vocês que é assustador você tá num mercado que todo dia você vê notícia de Big Techs demitindo pessoas. Então, todos os dias a gente vê a Google demitindo 10 mil funcionários, Facebook, Amazon, todas essas big companies, esses gigantes do mercado demitindo pessoas todos os dias. E isso acaba deixando a gente assustados, né? E acaba fazendo com que a gente reflita sobre o futuro da programação, o futuro do mercado da programação. Será que vão continuar tendo vagas? Será que as vagas vão diminuir? O que será que vai acontecer? E para a gente conseguir entender o que aconteceu no mercado, o que está acontecendo no mercado hoje, a gente tem que voltar uns 3 anos atrás, que foi quando a pandemia começou. O que aconteceu lá foi que a gente teve um boom de necessidade por tecnologia, porque a gente começou a ter tudo online, tudo remoto. Então, com isso, as empresas precisavam se remodelar. E o que elas começaram a fazer? Contratar mais gente. Porque todo mundo começou a contratar mais gente, então todas as empresas falaram assim, não, tá todo mundo contratando, vamos contratar mais também, não podemos ficar para trás. Então a gente passou 2 anos aí de muita festa no mercado, que era muito fácil você entrar dentro do mercado de programação, e era um mercado que começava com salários altíssimos, que tinha muita demanda o tempo inteiro, toda hora você recebia propostas no LinkedIn, em qualquer canto, e agora acontece que a gente precisa consertar isso, né? O mercado precisa se balancear de novo, porque o que aconteceu era que tinha hoje a gente tem uma quantidade de profissionais no mercado muito maior do que a demanda o que leva a fazer com que as empresas tenham gastos necessários. E o mesmo aconteceu com as Big Techs, tá? As Big Techs viram que as empresas menores estavam contratando muita gente, que elas estavam pegando todo mundo e elas falaram, não podemos ficar para trás, vamos fazer isso. E com isso, elas acabaram gastando muito, contratando muito, e hoje perceberam que elas precisam consertar isso, porque os gastos estão além do esperado, o, o, e tem mais gente do que precisa, não precisa de tanta gente. Inclusive, a gente vê lá no caso do Twitter, né, que é um dos mais famosos, que o Elon Musk mantém o time do Twitter agora com pouquíssimos funcionários de tech comparados a outras grandes companhias. Isso faz a gente refletir também que um time seleto, um time menor, com poucos desenvolvedores, dependendo, consegue gerar muito mais valor, justamente por terem uma conexão maior, por terem um entendimento maior do software, por aqueles desenvolvedores, eles estão mais integrados ao sistema, tá? Então isso é uma outra coisa que a gente tem que refletir. E, cara, isso me faz pensar sobre as futuras vagas, sobre como vão ser os mercados, como vai ser o mercado daqui para frente, como vai ser para você, júnior, ou ainda nem, não tem sua vaga, como vai ficar isso. E eu quero tentar te dar um esclarecimento, tá? Nos últimos 2, 3 anos, até um pouco antes, nos últimos 5 anos, na verdade, estava sendo muito fácil entrar no mercado. A concorrência estava baixíssima, a demanda muito alta. Então estava fazendo com que profissionais sem muita qualificação ou que não tinham qualificações nenhuma entrassem no mercado de maneira fácil, que eles eram abordados por recrutadores. Isso fazia também com que ocorressem pulos de carreira muito rápido, então a pessoa ela saía de júnior para pleno em questão de 6 meses e depois ia para sênior em mais 6 meses. Então, em 2 anos você era sênior, em menos até. Isso até causou muita confusão no LinkedIn e sobre sênior de 1 ano e 2 anos. E agora isso vai acabar, tá? Isso não vai acabar em todos os casos, mas vai com certeza diminuir. Porque com os profissionais abaixando, com o número de profissionais abaixando, justamente pelos layoffs, pelas emissões, o que tende a acontecer é que o nível aumente. Então, os profissionais menos qualificados vão ser mandados embora ou vão ficar presos numa mesma posição, numa mesma senioridade, enquanto os profissionais mais qualificados vão ter espaço no mercado e espaço para serem promovidos. Então, é isso que a gente pode esperar dos próximos anos. E como você pode melhorar essa sua situação? Como você pode não ser tão afetado pelos layoffs, pelo mercado mais seleto, e
e pela qualificação maior. Não tem segredo, é você se qualificar mais. E como você pode fazer isso? Através de faculdades. As faculdades vão ser, sim, mais requeridas. Na minha visão, as faculdades vão começar a ser mais requeridas, vão ser usadas como não divisor de águas, mas como a peça que falta na equação. Então, se você tem um cara com faculdade, um cara que não tem faculdade, o cara que tem faculdade vai sobressair. Então, uma das maneiras de você conseguir qualificação é através disso. Outra maneira é você procurar maneiras de gerar valor. E como você faz isso? Eu tenho um vídeo sobre isso, vai estar aqui eu vou marcar ele aqui, e lá eu vou te ensinar como você fazer projetos que gerem valor para as empresas, para as pessoas, para você conseguir ter mais visibilidade no mercado de trabalho, tá? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto eu tenho um conceito muito bacana que chama Kaizen. Kaizen é um conceito que foi inventado no Toyotismo, que é o modelo de produção da Revolução Industrial. E esse Kaizen significa melhoria contínua, então sempre busca pela evolução. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês, esse conceito de Kaizen, que é você estar sempre buscando novos conhecimentos, nunca parar de estudar, sempre estar atualizado com a tecnologia que você trabalha, não com todas, com a tecnologia que você curte trabalhar e que você foca. Então você conhecer o que você está trabalhando no nível mais profundo. E esses são poucos profissionais que estão dispostos a fazer isso, tá? Estão dispostos a realmente dedicar horas e horas do seu dia para estudar. E, querendo ou não, a programação é uma carreira que você não pode deixar de estudar. Você tem que manter firme. Não tem como fugir disso, tá? Então, essas são as 3 principais dicas para você tentar reduzir, para você conseguir essa vaga, né? E com isso, tem uma dica que eu te dou também para você se manter no mercado e não ser vítima de um layoff. Tem 2 dicas, na verdade. A primeira delas é que, normalmente, as empresas que vão fazer layoff são empresas maiores, que têm vários times, que têm divisões. Então, o que eu te recomendo é comece a fazer networking com pessoas dos outros times. E não fique só na sua esfera, tá? Então, você é do time de financeiro, por exemplo, você desenvolve projetos para o financeiro da empresa, começa a se comunicar com o time de front-end, com o time de back. Então, começa a fazer esses networkings para que você seja mais reconhecido e mais conhecido dentro da empresa. Para que, se um eventual layoff acontecer, aqui, claro, tem um critério de sorte, eu vou falar sobre isso também, é importante você ter uma rede de contatos forte ali dentro para que eles te sustentem, para que você seja recomendado para ficar, para que você seja... Tem um nome ali dentro, tá? E a outra dica é justamente voltando no gerar valor, que é você gerar valor para a sua empresa. E como é que você faz isso? Desenvolvendo soft skills. São muito importantes, principalmente se você tiver condições de se comunicar com times de business e com os clientes. Então, você conseguir transformar os requerimentos e as especificações de um software em código é uma habilidade importantíssima. E você conseguir passar isso para as outras pessoas também é importantíssimo. Então, desenvolva seus soft skills e, claro, desenvolva as hard skills. Elas são fundamentais. Mas imagino que nesses contextos de layoff e demissões, as soft skills importam muito mais, porque hard skills são treináveis, são muito mais fáceis de ser treinadas, enquanto as soft skills são muito mais difíceis, demandam muito mais tempo, e nem todo mundo está disposto a treinar essas habilidades, tá? Então são essas dicas que eu dou para você tentar evitar um pouco o layoff. E tem outro tópico interessante, que é o ChatGPT, que muita gente fala sobre. Lá no meu Instagram, inclusive, ele tá aqui na descrição de todos os vídeos. Eu falo muito sobre chat. Muita gente me pergunta sobre ChatGPT e eu nem falo tanto, eu falo mais ironia lá. E o que eu tenho pra falar sobre isso, cara, é o seguinte. Ele vai afetar o mercado de programação? Muito pouco, muito pouco. O mercado de desenvolvimento de software em específico, eu acho que vai ser praticamente zero, tá? E ainda mais, e acho que o ChatGPT, ele não contribui nem um pouco para os layoffs, tá? Inclusive, a chance do ChatGPT ter contribuído mais para a contratação é maior do que ele ter contribuído para o layoff, porque você precisa de novos desenvolvedores para se aproveitarem dessa ferramenta, para construir essa ferramenta e para conseguirem realmente fazer com que ela funcione, né? Então, é o que eu acho sobre o layoff ChatGPT, acho que não tem muita relação, tá? E sobre o ChatGPT, ele vai roubar a vaga de programadores? Não acho, tá? Não acho que vai roubar.
talvez ele roube as vagas de vagas menos técnicas, que não demandem tanto pensamento crítico, porque, querendo ou não, é um robô. E o robô depende de perguntas. E a criatividade da resposta dele vai depender da criatividade da pergunta que você fizer. E o que isso quer dizer? Que você precisa de alguém bom o suficiente para fazer as perguntas certas. E quem vai ser essa pessoa? O programador. Não adianta nada você pedir pro seu COO, seu chefe de operações, para fazer uma pergunta, para ele escrever um código que o ChatGPT vai retornar uma coisa totalmente absurda, que não faz sentido. Então, o programador é uma peça fundamental, até mesmo para usar a ferramenta, tá? E quais vagas eu acho que o ChatGPT vai ser uma ameaça? Principalmente vagas de script. Então, a principal dessas vagas, claro, são os DBAs, tá? Então, se você está na área de databases única e exclusivamente, eu te recomendo a ficar um pouco esperta e aprender a gerar mais valor, aprender a talvez migrar de área, porque, querendo ou não, o ChatGPT ele consegue gerar scripts de maneira muito assertiva e muito eficaz, tá? Então, isso é super importante. E eu tinha isso para falar, trocar essa ideia com vocês. E um último adendo sobre layoffs é que muitas startups também fizeram. Eu me foquei mais nas big techs, né? E agora falando um pouco sobre as startups. O que acontece com as startups é o seguinte, cara. Quando você tem um mercado que está muito inflacionado, que está com juros baixos, você consegue pegar mais dinheiro, investir mais dinheiro, que você vai ter um retorno quase garantido. Então, o que aconteceu foi basicamente isso. A inflação estava alta, os juros estavam baixos, e o que aconteceu foi que as empresas tinham muito dinheiro para gastar. Então, e elas queriam crescer rápido. E como elas faziam isso, elas investiam esse dinheiro em contratar pessoas sem muita perspectiva de como eles iam gerenciar as pessoas, como eles iam coordenar essas pessoas, eles só contratavam. E deu muito certo. Muitas empresas faturaram milhões, muitas empresas faturaram bilhões, e para eles deu muito certo. Só que o problema é que. E eles gastaram todo esse dinheiro, agora não precisam mais de tanta gente, porque os sistemas já estão prontos, eles não têm mais tanto dinheiro para investir, eles têm que fazer corte de gastos e vem os layoffs. E o grande problema por trás disso é, até pegando essa frase de um vídeo extremamente importante para quem quer entender um pouco mais sobre o processo do Idioma Tech, eu vou deixar o link na descrição, que é a falta de gerenciamento dos managers, apesar deles deles terem errado no gerenciamento, quem paga os preços são os funcionários. Então, encerrando o vídeo com essa frase, tomara que você não seja afetado pelo layoff. Se você for, não é o fim do mundo, você tem como se recuperar. Espero que você consiga sua primeira vaga. 2023 é o seu ano, conte comigo, tamo junto.